Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, começo sempre agradecendo a você por almoçar comigo no programa de maior audiência qualificada do horário. A cada novo sábado, conquistamos ouvintes que participam e indicam os nossos convidados. A Jovem Pan News Campinas é a sua rádio da credibilidade. E no Pan News Cidades de hoje, nós vamos conversar com a professora Lucelaine Borges Zampolin, que é docente no curso de Pedagogia do Grupo Unieduca. Ela também é gestora pública da rede municipal, tem um trabalho fundamental junto ao Departamento de Educação Básica, formação de professores e projetos educacionais. No programa de hoje nós vamos abordar um tema importantíssimo para a sociedade, que é o espectro autista, o espectro do autismo. E a professora vai nos ajudar a compreender um pouco mais esse tema. Enquanto você aguarda a nossa entrevista, você ouve a crônica veiculada no dia 1º de maio em homenagem ao trabalhador. Pan News Cidades. Trabalhadores do Brasil, feliz dia do trabalho. Essa é uma daquelas frases absolutamente hipócritas para dizer aos colaboradores que atingem o grau da felicidade, com toda a incerteza, insegurança, instabilidade que ronda o dia a dia dos assalariados do país. O trabalho livre é a escravização diária, imposta pelos horários rígidos, pelos bancos de horas, pelos depósitos compulsórios e tantos outros direitos que amarram a má vontade, os conflitos de classe e principalmente essa relação de emprego devorada pela importação de quase tudo que um dia foi produzido por aqui. O empregado da empresa privada ou vira uma eminência parda, escondida dos chefes e cumpridor das rotinas com a precisão que o esconde dos relatórios e das reuniões demissionais, ou o dedo duro delator das ousadias dos colegas. O servidor público tem a vantagem de assistir os chefes crescerem e assim, ao serem promovidos, livrarem-se da arrogância e da maledicência de alguns prepotentes posudos. Mas hoje é feriado comemorado longe dos empregos, longe de toda ameaça, assédio e inseguranças. Hoje é dia de folga dos colaboradores e colaboradoras que suam de trabalhar, ou aquele suor gelado, aterrorizante da demissão, porque nesse país, apesar de todo o descaso com a classe trabalhadora, é ela que sustenta o FGTS, fundos previdenciários e outros impostinhos que financiam as maiores empresas privadas e públicas do país. Relaxem, trafeguem pelos congestionamentos da volta, porque amanhã, pontualmente, a empreita continua. E tenho dito, palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online. grupounieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é
região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, nós vamos conversar com a professora Lucilene Borges Zampolin, que é docente do curso de Pedagogia do Grupo Unieduca e também gestora pública na rede municipal de ensino daquela cidade, atua junto ao Departamento de Educação Básica, formação de professores e projetos educacionais. Ela é pós-graduada, tem uma pós-graduação muito interessante em bullying, violência, preconceito e discriminação na escola, pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. No mês passado, houve um encontro importante, um evento importante na Unimax, em Indaiatuba, tratando das questões relativas ao autismo. Vamos conversar então com a professora Lucilene no programa de hoje. Tudo bem, minha cara? Tudo bem, professor. Professora, eu acho que é importante tratar sobre a formação dos professores quando falamos em qualquer tipo de condição diferenciada do alunado que estuda hoje na educação básica. Os professores, qual a sua visão? Estão preparados para enfrentar esses desafios? Olha, professor, eu acredito que os professores, não só eles, mas a sociedade como um todo, não está preparada para lidar com o autismo nos diferentes espaços em que essas pessoas circulam. Isso também porque o autismo, por ser uma condição permanente de vida, embora algumas pessoas acreditem que seja uma característica infantil, não é. Ela permanece ao longo de toda a vida da pessoa. Então, não só a escola, mas também os outros espaços sociais precisam estar preparados para as necessidades da pessoa com autismo, para a realidade de vida da pessoa com autismo. E, infelizmente, isso ainda não está presente na formação, está pouco presente na formação do docente e quase nada das demais áreas de formação. Os pais estão preparados para o espectro autista? Olha, professor, eu acho que eu vou responder como mãe, né? Não sou mãe de uma pessoa no espectro do autismo, mas eu acredito que nenhuma família está preparada para receber o laudo de um filho. Embora busque-se o laudo para que eles possam ter uma melhor condição de vida, um desenvolvimento melhor, nenhuma família está preparada. As famílias chegam a ficar enlutadas quando recebem essa notícia, porque os nossos filhos são, sem sombra de dúvida, os nossos maiores sonhos, os nossos maiores projetos. E receber a notícia de que esse projeto de vida não foi como você gostaria que ele fosse, é muito difícil. E, infelizmente, os especialistas na área aqui no nosso país não estão para todas as pessoas, não estão à disposição para todas as classes sociais. Então, muitas vezes, aqueles que mais precisariam de orientação, acompanhamento, para que possam oferecer o melhor para essas crianças, para essas pessoas, não têm acesso a esses profissionais. Então, isso dificulta ainda mais o preparo das famílias para lidar com o autismo. Nós estamos falando para um público qualificado, mas é sempre bom definirmos aqui quais são os sintomas, como é que as pessoas descobrem que têm filhos autistas, porque me parece, professora, há níveis diferentes no autismo, não é verdade? Exatamente. Existe um estereótipo do autista, que é o autista nível de suporte grau 3. É aquele autista que muitas vezes a mídia representa como uma pessoa em situação de crise, com dificuldade de se adaptar aos ambientes por conta da sua hipersensibilidade sensorial. Então, o que para nós é só um barulhinho, para eles é um barulho absurdo, é um incômodo absurdo. E a forma de reação a esses incômodos sensoriais, muitas das vezes, são situações que a sociedade não está acostumada a entender, como uma criança se jogando no chão, por exemplo, ou muitas vezes se batendo
Para eles, essa é uma forma de tirar aquele sofrimento, de saber lidar com aquela sensação que está tão incômoda, né? Então, essa é a visão estereotipada do autista. Porém, como muito bem o professor disse, nós temos 3 níveis de grau de suporte para a pessoa com autismo. Por que nós falamos de grau de suporte? Porque isso indica o quanto essa pessoa precisa de apoio para suas atividades de vida diária e quanto ela precisa de adaptação nos ambientes nos quais ela circula. E quando eu digo ambientes, nós vamos lembrar que, enquanto crianças, eles não circulam e não devem circular exclusivamente nos espaços escolares. Eles precisam frequentar espaços religiosos, espaços de convivência social, e esses ambientes também precisam estar preparados para receber essas pessoas dentro do espectro do autismo. A sociabilidade é um empecilho? Então, o transtorno no espectro do autismo, ele é um transtorno comportamental. Então, a sociabilidade é, sim, um dificultador para as pessoas que se encontram dentro do espectro. Por quê? Porque são pessoas com dificuldade, muitas vezes, na comunicação. A formação cerebral de uma pessoa com autismo, ela possui mais neurônios do que umas pessoas. Nós temos hoje o termo neurodiversidade, mas ainda é possível ouvir a diferença entre pessoas neurotípicas e atípicas. Então, uma pessoa que não está no espectro do autismo, ela é neurotípica. E o autista seria o atípico, né? Então, quando esse atípico, na formação cerebral, ele tem mais neurônios do que as demais pessoas. O que esses neurônios acarretam? Acarretam num funcionamento diferente do cérebro para a percepção daquilo que está no seu entorno. O que faz com que eles tenham uma hipersensibilidade para algumas coisas e, partida, uma demora na resposta para outras. E quando esse indivíduo se percebe diferente dos demais na interação social, é o que dificulta a sociabilidade dele. O professor tem razão quando traz a sociabilidade como uma dificuldade, aí, como uma característica do autista. Como ele tem mais neurônios e, consequentemente, me parece, maior sensibilidade, o toque também passa a ser uma dificuldade apresentada, não? Exatamente, uma extrema dificuldade. Inclusive, atualmente, há empresas pesquisando a produção de tecidos que sejam menos agressivos à sensibilidade da pessoa com autismo. Porque parece uma coisa boba para quem não o tem. Mas o menor toque, o mais, pode ser agressivo para uma pessoa com autismo. Assim como a textura da comida, por exemplo. Uma pessoa com autismo pode ter dificuldade de comer determinados alimentos porque a textura lhe parece agressiva. Então, o toque, de fato, é um dificultador e, por isso, muitas crianças, antes, inclusive, de receberem o diagnóstico, sofrem muito, porque é uma característica da família brasileira querer que as crianças se socializem, recebendo os amigos, os parentes, com um beijo, com um abraço. É uma característica do povo brasileiro, né? E essa criança, dentro do espectro, que tem que passar por essas situações sociais, o que lhe já era difícil por conta do barulho, dos estímulos sensoriais, se agrava quando a família pede que ele se torne ali sociável a ponto de receber um abraço, por exemplo. Nós estamos conversando no Pânio Cidades com a professora Lucilane Borges Zampolin, que é docente do curso de Pedagogia da Unieduca e gestora pública, uma acadêmica dedicada à pedagogia e à convivência dos alunos em sala de aula com seus mestres e com suas famílias. Acho que é muito difícil essa relação, né? Harmonizar tanta gente diferente, né? Os alunos apresentam também dificuldades pedagógicas normalmente. Acho que a intensidade acaba mudando para o professor tratar desses temas em sala de aula, não? Sim, esse respeito à diversidade, ele está cada vez mais presente no trabalho do docente. E não só do docente da educação básica, mas também no nosso trabalho enquanto docente da educação superior, por exemplo. Porque embora não fosse de fácil acesso o diagnóstico para o autismo, para aqueles que nasceram na década de 80, na década de 90, as pessoas com autismo também estão presentes nessa geração. Porém, muitas vezes estão nas
nossas salas de aula sem o laudo, sem que nós possamos adaptar as situações, adaptar os espaços, entendendo quais são as necessidades dela. Então, são sobreviventes, essa geração é uma geração de sobreviventes que precisou criar os seus próprios mecanismos de adaptação para ser aceito a essa sociedade. Então, é muito provável que todos nós tenhamos um colega de trabalho dentro do espectro do autismo sem que ele saiba ou sem que nós saibamos. E isso precisa ser tratado pela sociedade com seriedade, com atenção, para que essas pessoas passem a ser mais respeitadas e deixem de ser marginalizadas, por exemplo, num processo de recrutamento e seleção nas empresas. Eles têm uma inteligência mais aguçada, embora a sociabilidade crie aí uma grande barreira. Isso é fato? A inteligência do autista é mais intensa, é mais vigorosa? A pessoa com autismo, ela tem hiperfocos, ela tem temas ou situações para as quais ela se dedica, ela gosta, ela pesquisa, ela entende muito. E isso varia de indivíduo para indivíduo em relação à área que isso vai ser mais latente ali no seu cérebro. Então, há aqueles que têm uma maior habilidade para a área das artes, da criatividade, outros para questões de exatas. Nós sabemos que existe dentro dos indivíduos com autismo pessoas com extrema habilidade visual. Inclusive, vem se estudando a possibilidade de subdividir o espectro em outras síndromes, pensando justamente nesses indivíduos com extremas habilidades em áreas específicas, como a área de exatas, por exemplo. Há uma pesquisa, não vou saber agora precisar o nome da pessoa, mas é uma pessoa com autismo que foi colocada num helicóptero para fazer uma análise visual de uma cidade e conseguiu mapear posteriormente só de ter olhado para aquela área. Então, eles têm uma habilidade, um hiperfoco e uma hiperabilidade para algumas áreas. Isso é fato, sim. A criança costuma ser muito maldosa com outras crianças, né? Nós temos o bullying, a violência nas escolas, a discriminação que acaba acontecendo. Esse tipo de comportamento pode ser evitado? Como é que a senhora vê o bullying hoje no dia a dia da criançada? Então, essa maldade na criança, ela começa a ser observada ao longo do processo educativo. É muito comum nós observarmos crianças da educação infantil, ali de 3, 4 anos, que convivem muito bem entre elas, sem se atentar ou sem levar em consideração as diferenças que são possíveis de se observar. Isso vai se agravando ao longo do tempo, o que nos leva a acreditar que talvez essa maldade e essa prática, inclusive do bullying, seja um reflexo da formação que a sociedade vem trazendo para essa criança. Porque se ela muito nova não tem essa prática e isso vai sendo desenvolvido ao longo do processo de escolarização, alguma coisa acontece nesse meio do caminho para que ele se torne daquela maneira. Ou por ter sofrido e, de alguma forma, queira revidar aquilo que ele já sofreu, ou por ter observado isso em algumas situações. Então, é necessário que se fale muito sobre o respeito às diferenças nos espaços escolares e fora deles. Afinal de contas, independente de com transtorno, com síndrome, ou seja, de que forma for, somos todos diferentes com as nossas características e precisamos de respeito para elas. Então, as instituições escolares precisam sim trabalhar contra a gordofobia, contra qualquer tipo de manifestação de racismo ou de preconceito que possa ser observada. E isso só será possível se trabalhado em nível de formação. Nós não precisamos solucionar os problemas, nós precisamos nos precaver para eles. E isso é na base, isso é na educação básica. Professora, voltando ao espectro autista e às crianças, eu tive um relato certa feita de um pai dizendo que o seu filho tinha muita alergia, quedas de cabelo, problemas dessa natureza, e dificilmente encontrava médicos aptos ao diagnóstico. Também essa é uma dificuldade clínica? Olha, a dificuldade de encontrar especialistas no assunto ainda é muito grande. Inclusive, entre a comunidade autista, é comum que se diga que no Brasil nós temos autistas até os 15 anos, porque depois dessa idade, poucos são os profissionais que se aventuram no acompanhamento da pessoa com autismo, porque a plasticidade do cérebro da criança é muito diferente do adulto. Então, acredita-se que quando as terapias, quando o tratamento é feito de maneira precoce,
é possível alcançarmos alguns avanços, algumas mudanças, inclusive trazermos uma criança que de repente é de um autismo nível de suporte 3 para um nível de suporte 1. Isso, as terapias, o tratamento, ele possibilita essa mudança, né, da situação desse indivíduo. Mas acima dos 15 anos é muito difícil encontrar profissionais, haja vista que é mais difícil conseguir avanços consideráveis com esses indivíduos. Então, a comunidade autista tem muita dificuldade de acesso a esses profissionais, seja porque eles são em nível de especialidade muito rara, e aí o acesso a isso é a cada dia mais difícil, seja pela questão econômica que muitas vezes afeta o acesso a esses tratamentos, ou simplesmente por desconhecer quem são esses profissionais. Até por esse motivo, uma mãe de autista, a filha dela hoje é Elaine Marques, a filha dela é Alicia, hoje está com 20 anos e foi uma das palestrantes do nosso evento no mês passado. Ela investiu, né, verba própria na criação de um aplicativo que se chama Rede Azul. Esse aplicativo está disponível para todos os smartphones, né, e para qualquer região do país, onde os próprios familiares e os próprios autistas podem indicar especialistas, locais de atendimento de excelência para a pessoa com autismo. Isso facilita a tecnologia, facilitando o acesso dessas pessoas à informação. É uma atividade muito bacana. O espectro do autismo tem se disseminado, aumentado ou está estável? Por que falamos tanto sobre isso? Há uma verdadeira epidemia, professora? Olha, professor, na verdade, há pouco tempo atrás nós dizíamos que era possível encontrar uma pessoa com autismo a cada 150 indivíduos. E hoje nós já estamos falando de 1 para cada 32, 33 indivíduos. Então, de fato, aumentou a percepção do indivíduo com autismo. Não que tenha se aumentado o número de casos. É que hoje a análise clínica, o laudo é conseguido com mais facilidade. Os especialistas da área de saúde vêm focando seus estudos nessa área e possibilitando a percepção precoce dos casos de autismo. Uma curiosidade, por exemplo, é que se fala muito que há um maior índice de autismo nos meninos do que em relação às meninas. Mas essa não é uma verdade absoluta, porque um dos primeiros traços a se observar da criança com autismo é essa dificuldade na socialização. Mas, historicamente, não só no nosso país, mas no mundo, esperava-se vou usar no passado, né, no pretérito o verbo, mas esperava-se uma postura das meninas mais recatada, mais introspectiva. Então, um menino que não se socializasse, que não se comunicasse de forma ampla, era algo a se preocupar. As meninas não, já era uma postura esperada. Então, por esse motivo, o laudo, né, a percepção do autismo nas meninas se tornou mais difícil, porque entende-se que o comportamento feminino já é mais introspectivo do que o comportamento masculino. Mas a pergunta que o professor fez é justamente por isso, é porque o meio, né, os profissionais de saúde vêm focando o seu trabalho nas pesquisas sobre o autismo e entendendo que algumas coisas que antes eram tidas como um outro determinado transtorno ou simplesmente uma dificuldade de comportamento, na verdade são sim entendidos dentro do espectro do autismo. Até por isso nós falamos em espectro, porque são muitas variáveis e são muitas características para a gente definir como objetivamente, vamos dizer assim. Bom, a senhora classificou como 3 o grau mais extremo. Eu imagino que o grau 1 seja um grau leve. E eu pergunto, como é que os professores em sala de aula, haja vista que a senhora é responsável também pela formação de professores de projetos educacionais, como é que esses professores e professoras podem identificar o espectro autista? Olha, o espectro autista em nível 1
de suporte, ele é bastante difícil de ser identificado. Geralmente, algumas características nos crescem aos olhos, como essa dificuldade em dar respostas àquilo que lhes é pedido, que lhes é perguntado, ou uma criança que se isola em demasia, mais do que o que nós entendemos que seja comum no ambiente, uma criança que tenha dificuldade de aprendizagem, mas que as suas questões cognitivas estão todas preservadas. Então, você fazendo uma atividade com ela, quase que de forma individual, o professor e ela fazendo os questionamentos, ela tem total condição de resposta. Mas quando você coloca ela junto do grupo, ela demonstra dificuldade na mesma atividade. Essas características vão nos dando alguns sinais. É claro que essas características também apontam para N outros problemas, como uma dislexia, uma descalculia, e por isso a importância de uma avaliação multidisciplinar. O professor observa em sala de aula, mas aí sim, junto da equipe gestora da instituição, os encaminhamentos são feitos ao psiquiatra, ao psicólogo, ao fonoaudiólogo, para nós eliminarmos, de repente, até uma possibilidade de distúrbio do processamento auditivo central, que também levaria as crianças a essa demora de resposta. Então, é uma análise muito complexa, por isso também a demora do fechamento do laudo dessas pessoas. O nosso padrão educacional é medieval. Evoluímos alguma coisa? Estamos aí buscando um espaço dialógico melhor com o alunado. Como é que a senhora vê a pedagogia para nós encerrarmos o programa de hoje? Ela vai dar conta do recado, professora? Olha, professor, eu quero acreditar que sim, porque isso faz parte da minha opção de vida de ser educadora, né? Eu acredito nisso, mas com muitas dificuldades, porque o sistema como um todo precisa estar preparado para receber as diferentes demandas dos alunos, e isso ainda não é uma realidade no nosso país. Vou falar do nosso país porque é onde nós atuamos, né? Mas ainda não é uma realidade. Quando nós pensamos que ao longo da educação básica, uma criança com laudo de autismo, por exemplo, ela pode ter um plano de desenvolvimento individual. O que é isso? É um documento que é construído com base naquilo que ela já alcançou academicamente e os objetivos e metas traçados para as condições dela. Então, ela tem o seu ritmo de aprendizagem preservado durante todo o período de educação básica aí. Mas ela fatalmente, em algum momento da vida, vai cair no vestibular. E o vestibular não tem ritmo, né? Ele tem um ritmo só para todo mundo. Então, nós ainda estamos engatinhando nesse processo de heterogeneia de fato na sala de aula. Eu acredito que é possível. Eu acredito muito na educação, mas nós ainda precisamos comer muito arroz com feijão, como diriam os professores, para alcançarmos esse objetivo maior. Professora, repita o endereço daquele site ou aplicativo Rede Azul para os nossos ouvintes. Achei interessante para nós encerrarmos com essa ferramenta importante que pode ajudar muita gente. Ele é um aplicativo para celular, chama-se Rede Azul. Ele pode ser encontrado também no Instagram, e lá nós temos todas as informações de como baixar tanto para o iOS quanto para as outras plataformas, né, de smartphone. E é bem interessante. Ele foi construído já tem uns 4 anos mais ou menos, e agora estamos aqui na luta por parcerias para poder torná-lo mais atual, poder alimentar com informações mais atuais. Mas ele tem sido uma ferramenta de grande valia para pessoas de todo o Brasil terem acesso a bons profissionais no atendimento e no trabalho da pessoa com autismo. Nós tivemos o privilégio de conversar com a professora Lucilane Borges Zampolim, docente do curso de Pedagogia do Grupo Unieduca, em Indaiatuba. Privilégio mesmo, viu? Muito obrigado pela sua colaboração, por esta entrevista importante para muitas famílias e para muitas pessoas na nossa região metropolitana, professora. Eu sou grata pela oportunidade de trazer esse tema tão importante de uma forma tão ampla através do seu programa. Muito obrigada, professor. Grande abraço. Tchau, tchau. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. Grupo Unieduca.com.br
No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. samaritanosaúde.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.